Imagine uma árvore frondosa, com raízes profundas que tocam as fontes de águas vivas. Seus galhos se estendem ao céu, enquanto seus frutos, brilhantes e maduros, refletem a luz do sol. Esses frutos não são comuns, não são colhidos da terra. Eles são os frutos do Espírito, que não apenas saciam, mas transformam. Não se trata apenas de crescimento, mas de transformação em algo maior, algo celestial. É impossível passar pela presença de Deus e não ser tocado por essa transformação. Os frutos do Espírito são a manifestação visível dessa mudança interior, que se reflete na vida de todo aquele que caminha lado a lado com o Criador. Cada fruto, um reflexo da essência divina, uma peça do quebra-cabeça da perfeição espiritual que Deus deseja para seus filhos. E então surge a pergunta: como pode uma alma, antes manchada pelas fraquezas humanas, ser capaz de produzir tais frutos? Como é possível que em meio a um mundo de trevas, aqueles que seguem o Espírito possam brilhar com tal intensidade? A resposta é simples, mas ao mesmo tempo profunda. Quando o Espírito de Deus toma morada em um coração, ele começa a moldá-lo, a guiá-lo, e, como uma árvore que floresce na estação correta, ele faz com que o fruto cresça, pouco a pouco. A mudança não é imediata, mas gradual, como o sol que lentamente dissipa a escuridão do amanhecer. E essa jornada começa com o mais essencial de todos os frutos, o amor. O fundamento de tudo o que está por vir. No princípio, antes que qualquer outro fruto pudesse brotar, havia o amor. Não um amor comum, efêmero ou passageiro, mas o amor incondicional e eterno que emanava diretamente do Criador. Ele é o primeiro fruto, a raiz que sustenta todos os outros, a base inabalável sobre a qual toda a transformação espiritual é construída. Sem ele, os outros frutos jamais poderiam florescer. Imagine o sacrifício de Cristo, o maior exemplo de amor que o mundo já conheceu. Não foi por mérito dos homens, nem por sua obediência ou santidade, mas pelo profundo amor de Deus que Jesus entregou sua vida. Esse amor vai além do entendimento humano, transcende as falhas, os erros e as limitações de cada pessoa. É um amor que perdoa, que dá nova vida, que transforma. E é esse mesmo amor que o Espírito planta no coração daqueles que o seguem. No deserto árido de nossos corações, esse amor surge como uma fonte de água viva. Ele nos ensina a ver além de nós mesmos, a enxergar o próximo com os olhos de Cristo. Aquele que antes vivia em ira, agora é capaz de oferecer a mão ao inimigo. Aquele que antes era consumido pelo egoísmo, agora sente a necessidade de doar, de se entregar, de amar como Deus ama. E assim, o amor não apenas transforma, mas dá origem aos demais frutos. Ele é o solo fértil, a base inabalável. Sem ele, não pode haver alegria verdadeira, nem paz duradoura. Sem o amor, a paciência não teria sentido, a bondade seria meramente superficial, e a fidelidade seria vazia. Tudo começa no amor, e tudo volta para ele. E agora, quando esse amor floresce no coração, surge o próximo fruto. Como uma consequência natural, a alegria. Porque onde há amor verdadeiro, há uma alegria que transcende qualquer circunstância. Quando o amor de Deus enraizado no coração floresce, algo extraordinário acontece, a alegria surge, não como um sentimento passageiro, mas como uma força inabalável. Não é a alegria mundana que depende de circunstâncias favoráveis ou momentos efêmeros de felicidade. É uma alegria que nasce da certeza do amor divino, uma alegria que persiste mesmo nas horas mais sombrias. Imagine Paulo e Silas, aprisionados em uma cela fria e úmida. Suas mãos e pés atados, suas costas marcadas pela violência dos açoites. O cenário seria de desespero para qualquer um, mas não para eles. Em meio à escuridão, eles cantavam louvores a Deus. De onde vem essa alegria que desafia as circunstâncias? Ela brota de uma fonte interior, do Espírito que habita dentro de cada crente, dando-lhes a capacidade de se alegrar não no que veem ou sentem, mas no que sabem ser verdade. O amor de Deus nunca falha. Essa alegria é um farol na escuridão, uma chama que não pode ser apagada. É a certeza de que, mesmo quando tudo ao redor desmorona, há um propósito maior em ação. É essa força que sustenta o cristão nas adversidades, que o faz sorrir em meio à dor, que o mantém firme quando tudo parece perdido. A alegria do Espírito é uma âncora para a alma. Não importa o tamanho da tempestade, ela não é abalada,
pois sua raiz está firmada no amor de Deus, que é imutável. Quem tem essa alegria sabe que há uma paz reservada além da tribulação, um descanso prometido que vai além de qualquer sofrimento temporário. E onde há essa alegria inabalável, a paz surge como uma companheira inseparável. Porque a alegria do Senhor é a nossa força, e essa força nos conduz ao próximo fruto, a paz, que guarda os corações e as mentes em Cristo Jesus. Em um mundo marcado pelo caos, pela incerteza e pelo medo, o coração do cristão encontra um refúgio inexplicável, a paz de Deus. Essa paz não é como a do mundo, que depende de circunstâncias tranquilas e da ausência de problemas. É uma paz que, paradoxalmente, floresce no meio da tempestade, como um farol de serenidade em um oceano agitado. Lembre-se de Jesus no barco, atravessando o mar da Galileia. Os ventos uivavam, as ondas se erguiam violentamente, ameaçando engolir a embarcação. Enquanto seus discípulos se desesperavam, gritando por socorro, Cristo dormia. Como poderia ele repousar em meio a uma tempestade tão feroz? A resposta está na paz que ele carregava dentro de si, uma paz que não se abala com as circunstâncias externas, porque nasce de uma confiança total no Pai. Essa é a paz que o Espírito Santo planta em cada coração que se rende à sua vontade. Não é uma fuga da realidade, mas a capacidade de permanecer calmo, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. É a paz que passa por cima do entendimento humano, que faz com que o cristão, diante das maiores provações, mantenha-se firme, sabendo que Deus está no controle. Essa paz também é um lembrete constante da promessa de Deus. Assim como o arco-íris após o dilúvio, ela aponta para a fidelidade divina, para o fato de que, por mais duras que sejam as batalhas, existe um descanso garantido para aqueles que confiam. E, nessa confiança, a paz cresce, envolvendo o coração como uma armadura contra a ansiedade, o medo e a dúvida. E onde essa paz habita, ela nos convida a algo mais profundo, a paciência. Porque aquele que tem paz no coração sabe esperar no tempo perfeito de Deus, confiando que todas as coisas estão nas mãos daquele que tudo vê e tudo controla. A paz que repousa no coração do cristão traz consigo uma virtude poderosa e desafiadora, a paciência. Não se trata apenas de esperar, mas de saber como esperar. É uma espera que confia no tempo de Deus, mesmo quando tudo parece estar parado, quando o silêncio parece durar uma eternidade. A paciência não é a ausência de movimento, mas a confiança inabalável de que, no tempo certo, Deus fará todas as coisas se moverem. Imagine Abraão, a quem foi prometido um filho, o herdeiro que daria início a uma grande nação. Anos se passaram, e a promessa parecia cada vez mais distante. O desespero poderia ter tomado conta de seu coração, mas, em vez disso, ele esperou. Sua paciência não era fruto da sua própria força, mas da fé em que o tempo de Deus nunca falha. Quando o impossível se tornou realidade e Isaac nasceu, ficou claro que a paciência, enraizada na confiança divina, traz recompensas que os olhos humanos não conseguem prever. Essa paciência transcende a lógica humana. Ela nos ensina que, mesmo quando não entendemos os porquês dos atrasos e dificuldades, Deus está moldando algo maior, algo que só pode ser revelado no tempo perfeito dele. É a paciência que nos sustenta em momentos de incerteza, que nos impede de agir precipitadamente e que nos ensina a entregar o controle nas mãos do Criador. E, assim, essa paciência se torna um ato de adoração. Quando confiamos em Deus o suficiente para esperar, estamos reconhecendo sua soberania, seu poder e seu amor. Estamos dizendo, sem palavras, que Ele sabe o que é melhor e que seu tempo é perfeito, mesmo quando o nosso coração ansioso quer acelerar o processo. Com essa paciência vem outra virtude que o Espírito nos ensina, a amabilidade. Porque quem aprendeu a esperar também aprendeu a tratar o outro com gentileza, sabendo que o mesmo Deus que nos sustenta no tempo certo, nos chama a sermos luz e bondade em cada passo da jornada. Há uma beleza singular na amabilidade. É o toque suave que acalma, a palavra certa que levanta o caído, o gesto simples que reflete o coração de Deus em pequenos momentos cotidianos. A amabilidade é mais do que simples educação ou cordialidade, é uma expressão genuína do amor que o Espírito planta no coração do cristão, transformando suas interações com o próximo. Lembre-se de quando Jesus, em meio à agitação da multidão, parou para falar com a mulher que havia tocado em suas vestes.
Ele sabia que alguém necessitava de cura, mas foi além da cura física. Ele ofereceu palavras de conforto e dignidade a uma mulher que a sociedade havia marginalizado. Esse é o verdadeiro significado da amabilidade, um coração que vê além das necessidades exteriores e toca o mais profundo da alma, com palavras e gestos que curam. A amabilidade, assim, é o reflexo do caráter de Deus. Ela não surge por obrigação, mas do transbordar de um coração que foi tocado pelo Espírito. Aquele que é gentil em suas palavras, em suas ações, está revelando ao mundo a suavidade do Criador, que em meio à sua majestade e poder, escolhe tratar seus filhos com paciência, bondade e amor. Ser amável não é fraqueza. Pelo contrário, é uma força silenciosa que desarma a ira, acalma corações agitados e traz paz onde havia conflito. E é nos pequenos atos de amabilidade que a glória de Deus se manifesta. Desde um sorriso dado a um estranho, até o apoio oferecido àqueles que estão em dor, esses gestos refletem o cuidado do Pai. Quando a amabilidade toma raiz no coração, ela se expande para algo ainda maior, a bondade. Porque aquele que é amável, naturalmente será conduzido a fazer o bem, a agir com generosidade, e a ser um canal da bondade divina em um mundo carente de luz. A bondade é mais do que um simples ato de gentileza, é uma ação intencional que reflete o coração generoso de Deus. Assim como o sol brilha tanto para o justo quanto para o ímpio, a bondade do cristão deve ser sem discriminação, emanando de uma alma que compreendeu o quanto Deus foi bom para com ela. A bondade não é impulsiva, mas deliberada, sempre buscando o bem do próximo, sem esperar algo em troca. Veja o exemplo do bom samaritano, uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Um homem, espancado e deixado para morrer à beira da estrada, foi ignorado pelos religiosos que passaram. Mas um simples samaritano, movido pela compaixão, parou, cuidou das feridas e o levou a um lugar seguro. Ele não fez isso por obrigação, nem por reconhecimento, mas porque seu coração estava cheio de bondade. Esse é o reflexo de um coração transformado, que enxerga o próximo não com indiferença, mas com olhos de generosidade e cuidado. A bondade vai além das palavras e gestos superficiais, ela envolve sacrifício. Muitas vezes, ser bom exige que abramos mão de algo nosso, seja tempo, recursos ou até mesmo nosso conforto. Mas, à medida que agimos em bondade, refletimos a generosidade de Deus, que nos dá abundantemente, sem medida, sem cessar. Ele nos abençoa para que possamos ser uma bênção para os outros. E essa bondade não vem de nossa própria força. Ela é fruto do Espírito, que nos capacita a agir de maneiras que sozinhos não seríamos capazes. A bondade é uma resposta ao amor que recebemos de Deus, e por isso, quanto mais nos aproximamos dele, mais somos capazes de espalhar esse fruto. E quando a bondade é acompanhada pela fidelidade, vemos um relacionamento profundo com Deus e com os outros. Aquele que age com bondade naturalmente será fiel, pois a bondade que se doa ao próximo também é uma expressão de lealdade ao Deus que nos chamou para amar incondicionalmente. Fidelidade é mais do que uma simples promessa ou um compromisso passageiro, é uma lealdade inquebrantável, uma devoção que permanece firme, independentemente das circunstâncias. A fidelidade reflete o caráter de Deus, que nunca falha, que é sempre verdadeiro às suas promessas. Quando o Espírito Santo planta esse fruto em nosso coração, ele nos ensina a ser fiéis em todas as áreas da vida, assim como Deus é fiel para conosco. Lembre-se da história de Daniel, um homem que exemplificou fidelidade de maneira notável. Mesmo quando ameaçado de morte, diante da cova dos leões, ele não vacilou em sua lealdade a Deus. As circunstâncias ao seu redor gritavam perigo, mas Daniel sabia que a fidelidade a Deus era mais preciosa do que qualquer segurança terrena. Sua lealdade não era condicionada ao que ele poderia ganhar ou perder, mas era enraizada em sua confiança no caráter imutável de Deus. Assim é a fidelidade que o Espírito gera em nós, uma disposição de permanecer firmes, de seguir a verdade, mesmo quando o mundo nos pressiona a nos desviar. Ser fiel significa ser constante, comprometido, não apenas nas grandes decisões, mas também nos pequenos atos do dia a dia. A fidelidade é demonstrada na nossa palavra cumprida, na honestidade com os outros, e na nossa perseverança em seguir a vontade de Deus, mesmo quando isso exige sacrifícios. Mas essa fidelidade não é apenas em relação a Deus, ela se estende aos nossos relacionamentos com as pessoas ao nosso redor.
Quando somos fiéis, refletimos a confiança que as pessoas podem depositar em nós, pois sabem que agiremos com integridade e justiça. Essa lealdade inspira outros a confiarem não apenas em nós, mas no Deus que nos transforma. E onde a fidelidade se manifesta, ela vem acompanhada de uma virtude rara, porém poderosa, a mansidão. Porque aquele que é fiel, muitas vezes precisa aprender a lidar com a força interior de maneira controlada e graciosa, refletindo o caráter de Cristo em sua caminhada. A mansidão é frequentemente mal interpretada como fraqueza, mas, na verdade, ela é uma expressão de força verdadeira. É a capacidade de controlar a própria força, de exercer poder com gentileza e paciência. A mansidão não é a ausência de poder, mas o poder sob controle, uma qualidade que reflete o próprio caráter de Cristo, que mesmo tendo toda a autoridade no céu e na terra, escolheu agir com humildade e compaixão. Lembre-se de Moisés, um homem descrito nas Escrituras como o mais manso de todos. Ele era o líder de uma nação, escolhido por Deus para guiar os israelitas para fora da escravidão. Embora tivesse o poder para comandar exércitos e liderar multidões, Moisés escolheu a mansidão como seu caminho. Ele intercedeu pelo povo quando Deus estava pronto para puni-los, e suportou críticas e traições com paciência e serenidade. Essa é a verdadeira força da mansidão, saber quando falar, quando agir e, mais importante, quando segurar as rédeas do próprio poder em benefício dos outros. Cristo exemplificou essa mansidão em sua própria vida. Quando foi preso, maltratado e levado à cruz, ele tinha o poder para chamar legiões de anjos para sua defesa, mas escolheu o silêncio e o sacrifício. A mansidão dele não era um sinal de fraqueza, mas de total domínio sobre suas próprias emoções e poder. Ele se rendeu ao plano do Pai, mostrando que o controle de si mesmo, e não a imposição de força, é a verdadeira marca de grandeza espiritual. A mansidão é o equilíbrio perfeito entre poder e humildade, força e gentileza. Quem é manso não se exalta, não busca a própria glória, mas está sempre pronto a servir, a perdoar, a guiar os outros com paciência e amor. E essa mansidão só pode nascer em um coração que se rendeu totalmente ao Espírito de Deus, permitindo que ele guie cada passo. E quando essa mansidão habita em um coração, ela se torna o solo perfeito para o último fruto, o domínio próprio. Porque quem aprendeu a controlar sua força e agir com mansidão, também desenvolverá a capacidade de dominar a si mesmo em todas as áreas da vida. O domínio próprio é o ápice de todos os frutos do Espírito. Ele envolve a capacidade de controlar não apenas nossos impulsos, mas também nossos pensamentos, palavras e ações. É o equilíbrio interior que permite ao cristão viver de maneira sábia e disciplinada, em total harmonia com a vontade de Deus. O domínio próprio não é alcançado pela força humana, mas pela obra contínua do Espírito Santo que molda e fortalece o caráter daqueles que se rendem ao seu poder. Imagine um guerreiro, treinado para a batalha, mas que conhece a importância de manter a calma em meio ao caos. Ele não age por impulso, mas com estratégia, sabendo que suas ações têm consequências. Assim é o domínio próprio na vida do cristão. Ele nos permite resistir às tentações que nos cercam, refrear nossas emoções em momentos de raiva ou frustração, e agir com sabedoria e discernimento em cada situação. Jesus, o maior exemplo de domínio próprio, demonstrou essa virtude em todos os momentos de sua vida. Quando foi tentado no deserto, após 40 dias de jejum, ele resistiu ao apelo de Satanás, não cedendo às pressões físicas ou mentais. Na cruz, em meio à dor e à humilhação, Jesus escolheu perdoar, em vez de retaliar. Esse é o domínio próprio, da habilidade de não se deixar controlar pelas circunstâncias externas, mas de ser guiado pela verdade interior, pela vontade do Pai. O domínio próprio nos protege de nós mesmos, de nossas tendências destrutivas e de nossas fraquezas. Ele nos ensina a viver em equilíbrio, a ser moderados em todas as coisas e a buscar sempre a orientação de Deus antes de agir. Através desse fruto, podemos refletir uma vida de integridade, onde nossas ações e escolhas são sempre coerentes com nossa fé. Quando o domínio próprio se manifesta, ele amarra todos os outros frutos. Porque, sem essa virtude, é impossível viver em amor, paz, paciência ou mansidão de maneira consistente. É o fruto que nos dá a força para perseverar, para sermos fiéis ao que acreditamos e para sermos um reflexo do caráter de Cristo em um mundo que constantemente nos empurra para o desequilíbrio.
Assim, os frutos do Espírito formam um círculo perfeito, onde cada um complementa o outro, e todos juntos apontam para a transformação completa que Deus deseja operar em cada um de seus filhos.